Como joga a seleção da Escócia pensando na Euro 2024? A Escócia chega com alguns problemas, especialmente para a ala direita, mas é uma seleção que tem um trabalho já de algum tempo do Steve Clarke no comando, então tem uma base mais ou menos definida e talvez a grande fortaleza esteja nas opções de centro do campo. Existe até uma tentativa, de uma espécie de mudança de geração de característica para quem sabe tornar a Escócia uma seleção mais técnica, menos física do que foi marcada aí nesses últimos tempos, nessas últimas gerações da sua seleção. E tem alguns jogadores com experiência em competições, em ligas importantes, em clubes importantes também da Europa. Por exemplo, o Robertson como ala pelo lado esquerdo, o McTominay no Manchester United, o Tierney teve uma passagem pelo Arsenal, enfim, são alguns jogadores testados num nível um pouco acima. Nem sempre consolidados, é verdade. Mas vamos então para o que deve ser a base. É um time que, muito provavelmente, sem a bola, vai partir de um 5-4-1. Vai ter variações, eu vou falar um pouco sobre essas variações, mas primeiro vamos para os nomes das posições de uma maneira geral. Angus Gunn ganhou a posição no gol, apesar da Escócia ter tido mudanças nessa posição, e o Gordon com mais de 40 anos está entre os convocados, inclusive, mas o titular tende a ser o Gunn. E aí na defesa, Ryan Porteous como zagueiro pelo lado direito, o Jack Hendry como zagueiro central, Jack Hendry que saiu do futebol europeu para jogar na Arábia Saudita nessa temporada, um jogador de muita estatura, muita força no jogo aéreo, e pelo lado esquerdo o Kieran Tierney, jogador que foi do Arsenal, e que não fez uma boa temporada na Espanha, foi uma decepção na Real Sociedad, teoricamente o mais técnico desse trio de zaga, até por ser um lateral, um jogador versátil, pode fazer diversas posições e pode até ajudar o Steve Clarke a mudar taticamente, porque a Escócia nem sempre joga com linha de 5, em alguns momentos jogou com linha de 4 também. O Tierney pode ser um pouco esse termômetro das variações, para jogar até do outro lado, numa lateral direita, se for o caso, ou na lateral esquerda. Aí é mais difícil porque tem a concorrência do Robertson, eventualmente até como um volante, enfim. Mas, em tese, partindo dessa formação base, o zagueiro pela esquerda é o Tierney. E aí, as alas. Na esquerda não tem muita dúvida, O Andy Robertson é o titular, é uma referência dentro da equipe. A questão está na direita. A direita foi um grande problema da Escócia, porque, teoricamente, o Ricky talvez fosse o titular. Sofreu lesão. Outro jogador que se lesionou, o Patterson, que seria o outro. Então as duas opções da ala direita ficaram fora de combate. E a Escócia precisa pensar em alternativas para lá, e a convocação abre duas possibilidades. O Ralston, que pode ser esse ala pela direita, ou o McCrory pode ser outra opção por ali. Mas é um setor claramente castigado pelas lesões quando a gente pensa na montagem dessa Escócia, que seria ideal para a Escócia que vai estar em campo durante a Euro. Indo para o centro do campo. Aí está a faixa que talvez seja a mais forte da Escócia como um todo. Até porque são jogadores, todos eles ali, que podem atuar um pouco mais recuados ou um pouco mais adiantados, e aí você tem composições um pouco diferentes. McGregor é uma referência nesse centro do campo, é um dos pilares como proteção à frente da defesa. Quem vai jogar ao lado dele aí já pode alternar, porque pode ser um McTominay um pouco mais recuado, ou pode ser um Billy Gilmour que talvez seja a referência de um outro modelo de jogo, de justamente ter um meio-campista mais passador, um jogador com mais capacidade para reter a bola em cenários que a Escócia queira jogar também, queira ficar, ter uma saída de bola um pouco mais limpa. O Billy Gilmour é um jogador com qualidade técnica para receber, girar, distribuir. Então pode ser um jogador que pode entrar e sair do time de acordo com essas características buscadas pelo treinador, de acordo com o adversário, talvez, pode ser o caso. Mas o Billy Gilmour é, tecnicamente falando, um jogador que acrescenta essa qualidade, essa característica de saída de bola. Sendo ele nesse centro do campo, a gente precisa olhar para a dupla de frente. Teoricamente, os dois pontas não são exatamente pontas. A Escócia tem muito mais um quadrado no meio campo do que exatamente uma segunda linha de 4. Pode virar em momentos defensivos, por isso eu falei no início de um 5-4-1 sem bola, mas com a bola tende a ser bem diferente. Porque eu falei dos dois volantes, em tese os dois meias jogam à frente dos volantes mesmo. McGinn e McTominay. E aí, não só é uma faixa de campo de jogadores experimentados, de Aston Villa, de Manchester United, mas também pela responsabilidade em termos de chegada e finalizações da entrada da área. O McTominay fez 7 gols nas eliminatórias. O McTominay é um jogador de muita responsabilidade ofensiva na seleção da Escócia. Ele pode ser também esse cara para jogar ao lado do McGregor, por exemplo, para fazer a saída de bola e preencher a dupla de volantes. Pode, eventualmente. Mas pelo número de gols, por essa capacidade de chegada, de ataque à área, numa Escócia que não tem um time tão criativo, ofensivamente é um time mais limitado. Então, é um time que vai depender de chegadas à linha de fundo, por exemplo, do Robertson pelo lado esquerdo, pelo lado direito, como eu falei, já está castigado pelas lesões. Então, esses cruzamentos pedem chegada de quem vem atacar a área. E aí você tem diferentes jogadores que podem atuar como o 9 da equipe.
O Lyndon Dykes é o pivôzão, é aquele 9 de força física para receber uma ligação mais direta, para tentar segurar a bola na frente, ganhar um primeiro embate mais físico de acordo com o adversário ali, ocupando mais a defesa adversária e tentando segurar essa bola, fazer esse pivô para a chegada do restante do time. E aí a gente tá falando de McGinn para chutar de média distância, de McTominay para atacar a área e definir as jogadas. Outra opção é o T. Adams, um jogador com mais mobilidade, que pode ajudar inclusive num trabalho sem bola, de aumentar a pressão ali na frente a partir do 9. E a temporada na Escócia teve o Shankland também como um dos destaques. Então pode até correr por fora para tentar disputar essa posição. Na maior parte do ciclo, a disputa foi entre Lyndon Dykes e T. Adams para ver quem vai ser o 9 dessa composição desse ataque. Outras opções relevantes. Ryan Christie, esse é um jogador importante e até interessante de observar a transformação dele nessa temporada, porque o Christie é utilizado na seleção da Escócia mais como um ponta. Como eu falei antes, essa é uma formação sem ter exatamente um ponta. Ele costuma ser o jogador que entra para dar justamente uma característica de um pouco mais de lado a esses meias que encostam no 9. Só que a temporada do Christie na Premier League foi uma temporada de transformação em que ele foi mais recuado e mais transformado num meio-campista. Então ele no Bournemouth teve uma temporada de muito mais participação no jogo, próximo da distribuição das jogadas. O que faz dele mais uma alternativa para tentar jogar por dentro, para tentar jogar próximo, nesse quadrado do meio-campo. E por isso eu falava, essa é a faixa do campo que você pode ter diferentes opções de acordo com o adversário, com a característica procurada, mas tende a ser de qualquer forma um meio muito mais encorpado, centralizado, do que exatamente formado por pontas, por jogadores que tendem a abrir, a acelerar pelo lado do campo. A aceleração de lado do campo tende a ser dos alas dentro dessa formação da equipe da Escócia. Outras questões que podem alternar dentro do time. Uma pressão maior para fazer saída de bola, e aí muitas vezes essa marcação se dá num 5-2-3, e um 5-2-3 bem estreito mesmo, em que os três jogadores, como eu falei, como não são pontas, são mais meias que encostam no 9, esses dois meias mais avançados podem iniciar essa marcação de forma agressiva, pressionando os volantes adversários ou pressionando aí depende da altura que você vai marcar, ou até fazendo essa marcação de fora para dentro, tentando tirar opções de passe de zagueiros para laterais do adversário. E aí você tenta encaixar essa saída de bola com os dois volantes subindo para pressionar os zagueiros, os volantes adversários. Então a Escócia teve momentos em que foi um time mais agressivo sem a bola, para subir e pressionar. Uma questão essa é uma linha de defesa confiável bastante, capaz de proteger a profundidade? Não é exatamente uma defesa tão rápida, se tiver um campo muito aberto para correr atrás. Outra questão é a dificuldade desse encaixe de marcação quando você tem um adversário jogando com uma linha de 4 com laterais mais baixos, que ajudam a construir. Teve um jogo contra a Espanha em que isso ficou muito nítido. A Escócia nem conseguia subir para pressionar tão bem o lateral, que fazia a saída de bola mais alinhado aos zagueiros, e também tinha uma desvantagem numérica por dentro na hora de tentar impedir essa circulação de bola. Em um dos jogos contra a Espanha isso ficou bastante nítido em relação a esse trabalho sem bola da Escócia. Então vai depender de adversário, de formação desse meio campo. Um time mais ou menos agressivo para subir e pressionar a partir desses dois meias que encostam no 9, ou para baixar, e dependendo de até onde vai baixar esse bloco, aí sim esses meias avançados podem ter que voltar pelos lados, formando uma segunda linha de 4 e virando efetivamente um 5-4-1. Um outro desfalque muito sentido da Escócia, né, já que isso acabou virando um dos principais temas para a Euro, perdeu as suas duas opções para a ala direita e perdeu também um outro jogador de centro do campo que talvez fosse outra referência nessa tentativa de um jogo de mais técnica, de jogo de mais posse, de um jogo de um time mais confortável com a bola. Eu falei do fator Billy Gilmour. O Lewis Ferguson, que era um jogador que vinha fazendo uma temporada boa com o Bologna, um time que se destacou na temporada na Itália justamente por ser um time de muita qualidade para trabalhar a bola, e ele sofreu uma lesão grave e acabou ficando fora da Euro também. Seria mais um jogador nessa linha dos meias aí, mais uma opção para essa faixa central. Então a Escócia ainda tem, apesar desse desfalque importante, ainda tem nesse quadrado do meio-campo provavelmente a sua principal fortaleza. Mas para competir, ela vai precisar ser muito sólida na própria área, e aí vai precisar usar, por exemplo, o jogo aéreo do Hendrick, que é um jogador muito forte nisso, protegendo a sua área e aproveitando bola aérea ofensiva, e também tentando contar com esses meio-campistas para uma chegada à frente, para compensar a falta de gols de um ataque que não tem tantas opções assim, seja pela falta de um 9 de alto nível, do mais alto nível, ou de um ponta desequilibrante, aquele cara que vai pegar, vai sair driblando, vai costurar a defesa adversária, não é a característica. Então é um elenco que tem claras limitações, principalmente em termos ofensivos. Em termos defensivos dá para tentar usar a estatura, a força física, a organização coletiva para tentar competir. Vamos ver o que a Escócia consegue fazer de papel nessa Euro 2024. O espaço está aberto aí para os comentários de vocês. Um abraço, até a próxima.